Eu só queria compartilhar com vocês algo aqui que está em 2 Coríntios 10, do versículo 3 ao versículo 6. 2 Coríntios. Pai, obrigada pela tua palavra, Senhor. Faz o que tu queres, revela todo o teu querer, Pai. Nós sabemos que o Senhor sempre guarda o vinho, o melhor vinho para o final. Nós estamos na expectativa, Senhor, em todo o tempo. Nossa expectativa está em Ti, Senhor. Em todo o tempo, Senhor, em todo o tempo. É a Tua presença que nós queremos, é a Tua presença que nós buscamos. É isso que desejamos. Em nome de Jesus. 2 Coríntios 10, perdão, sou eu que estou aqui enrolada com a minha Bíblia, mas está aqui, 2 Coríntios 10, versículo 3 ao 6. Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões desse mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde, assim que alcançardes a perfeita obediência. Eu queria segurar nessa parte aqui do versículo 5, que fala que tudo que tem que se levantado para levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E eu sei que nós estamos numa fase muito profética, numa estação muito profética, e que é uma estação que a gente vai precisar bastante de entendimento, revelação e conhecimento. Eu creio que Deus está preparando a igreja para uma das maiores guerras espirituais que nós vamos viver nesses dias, porque essa guerra espiritual, ela está muito ligada às fortalezas mentais, ela está muito ligada a entendimentos intelectuais, ela está muito ligada ao que as pessoas estão desenvolvendo nas suas mentes como verdade, e que é exatamente quando começa o período do engano. A gente sabe que o governo do anticristo virá, e haverá um sinal na testa de cada um. E muitas pessoas acham que esse sinal é físico, mas pelos estudos dos teólogos é um sinal espiritual. Então quer dizer que a marca da besta, a marca do anticristo, é uma maneira de pensar, é uma maneira reprovada diante de Deus. É o engano, é o império do engano, é o príncipe do engano. Satanás, desde o início, ele é um enganador. E aonde é que a gente sofre o maior engano? É na nossa mente. Onde é que a gente é mais comprometido? É com o que a gente pensa. Então a guerra nessa estação, a guerra nos próximos anos, será uma guerra mental, será uma guerra do engano de pensamento, será um engano do intelectual, será um engano do racional. Porque quando Paulo está falando para a igreja de Coríntios, que era uma igreja completamente que estava em pecado, uma igreja que o filho deita com a mulher do pai, uma igreja que a igreja de Corinto era uma igreja que estava suja, e Paulo está ali exortando essa igreja, trazendo essa igreja de volta para o plano e o propósito da pureza. E ele vai contra essas estruturas, e ele diz que essas estruturas são estruturas de pensamento. Vai trocar? Não, pensei que ia trocar o microfone. São estruturas de pensamento, são estruturas que estavam na mente das pessoas. E a gente sabe exatamente isso, que em nossos dias a vã sutileza, o engano vai se apoderando das estruturas de pensamento, e a gente vai construindo pensamentos que nos levam ao engano. Você já pensou o seguinte: você é levado aonde o seu pensamento está? Você é conduzido para o seu pensamento. Pode ver, tudo aquilo que você pensa é o que te conduz. O que você pensa é o que vem para você. O que você pensa é a sua realidade. O que você pensa é o que te move. Então o pensamento, a construção do pensamento para nós tem um valor muito grande. E quando Paulo estava desconstruindo o que estava errado na igreja de Corinto, ele está dizendo que essas pessoas, elas estavam levando outras para longe do conhecimento de Deus,
longe daquilo que Deus dava a elas. E essa guerra diz assim: destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo o pensamento. Nós não estamos vivendo dias onde os crentes dominam os pensamentos. Nós somos frutos da mídia, nós somos fruto das opiniões alheias, nós somos frutos de pesquisas. Quando uma pesquisa sai na televisão, coloca logo um PhD, doutor em não sei o que, e essas verdades começam a entrar dentro da gente, e a gente não tem dominado os pensamentos, a gente não tem provado os pensamentos, e nunca se existiu tantas pessoas doentes como existe em nossos dias. Cada dia mais as enciclopédias de psiquiatria abrem novas doenças que antes não existiam. Então, crianças com TDAH, pessoas com bipolaridade, com vários tipos de distúrbios, de fobias, síndromes do pânico, medos, depressões, esquizofrenia. Nunca vivemos uma época onde tem tanto remédio, onde tem tantos psicólogos, onde tem tantos psiquiatras, onde o conhecimento chegou num grau tão grande, e nunca se existiu tantas pessoas doentes dos padrões de pensamentos doentios que nos levam para longe do conhecimento de Deus. Então a marca da besta será um padrão de pensamento que nos roubará do conhecimento de Deus. Então, que esses padrões de pensamento, eles vão criando fortalezas. E o que são fortalezas? Fortalezas são estruturas rígidas que são construídas em nosso ser, que nos impedem de viver em liberdade. Estruturas que não deixam a gente entrar numa região onde os milagres de Deus são liberados e onde o poder de Deus opera. Pessoas com fortalezas não vivem milagres. Pessoas com fortalezas mentais não experimentam a glória de Deus. E nós temos a tendência de achar que as pessoas que têm o maior grau acadêmico são pessoas mais curadas. Lerdo engano. Porque muitas vezes as pessoas mais preparadas intelectualmente são as que menos dependem da sabedoria de Deus. Tiago, tem uma palavra de Deus em Tiago que diz o seguinte: a sabedoria é dada, a sabedoria você pede e Deus dá. Eu não dei Tiago? É Tiago 1,5. Tiago 1,5 diz o seguinte, eu acho que é Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então está provado que a sabedoria não se adquire no ambiente acadêmico. A sabedoria se alcança aos pés do Senhor. A sabedoria é um presente que Deus dá a quem? A quem pede. A quem pede. Há uma diferença muito grande. O conhecimento é aquilo que eu sei sobre alguma coisa. A sabedoria é aquilo que eu faço com o conhecimento que eu tive. O conhecimento me empodera, mas se eu tiver conhecimento sem sabedoria, não adianta. Porque o conhecimento é uma profundidade que eu vou ter sobre determinado assunto, mas a sabedoria é o que eu vou fazer com o conhecimento que eu tenho. Então eu posso ter um conhecimento na área de medicina, eu posso ter um conhecimento na área técnica, eu posso ter um conhecimento na área da economia. Se eu não tiver sabedoria, eu não saberei usar a instrução do conhecimento. Então, em nosso século, em nosso tempo, as pessoas têm conhecimento, mas não têm sabedoria. A inteligência é diferente.
A inteligência é aquilo que vem com você através de uma transferência genética. A inteligência pode ser medida. A inteligência pode ser dosada. A inteligência pode ser estudada. Mas os inteligentes nem sempre têm sabedoria. Você encontra pessoas com inteligência, mas não têm sabedoria. E a gente precisa acionar, e o povo do Senhor precisa ativar a inteligência espiritual que Ele concede a cada um que pede e que Ele dá. E a nossa arma contra o inimigo nos últimos dias é exatamente desenvolver a sabedoria, o conhecimento e a revelação. A revelação são fatos que existem, mas ainda não são verdades para mim. Por exemplo, batismo no Espírito Santo, falar em línguas, pode ser um conhecimento. O conhecimento, eu sei que Deus batiza no Espírito e algumas pessoas falam em línguas. Conhecimento, revelação. Eu sei que Deus batiza com o Espírito e que quando batiza no Espírito falam línguas, e eu fui batizado em Espírito e estou falando em línguas. Você agora tem o conhecimento e a revelação, porque você sabe que Deus faz, mas você prova que Deus fez. A revelação é algo de Deus que existe, mas só vai vir para você quando for revelado a você. Sempre existiu. Desde que o Senhor estabeleceu o dom de línguas, existe. Desde Atos, Deus liberou o dom de línguas. Mas ele só pode ser revelado para mim em 2018, quando eu experimentar. Isso é revelação. É algo de Deus que já existe, mas que está guardado nos tesouros secretos de Deus. A Bíblia diz que as coisas reveladas pertencem ao homem, mas as coisas encobertas pertencem a Deus. Tem coisas reveladas que é para você aproveitar. Tem coisas encobertas que é para você deixar. E a gente precisa saber acionar nesse tempo de Deus, nessa estrutura que nós estamos vivendo nesses dias, para a gente poder acionar os mistérios de Deus para essa estação. Você crê? Estamos aqui, tem anjos aqui. Pode ter demônios aqui. Mas tem coisas que não estão reveladas para você. Mas elas não estão reveladas para você, mas não quer dizer que elas não existem. Elas só não foram reveladas para você. E nós precisamos querer desenvolver as coisas que Deus quer revelar para nós. Porque quando Deus quer revelar algo para nós, e nós não andamos na revelação de Deus, nós perdemos coisas que Deus tem para ativar nas nossas vidas. Por isso que precisamos desconstruir alguns sistemas e fortalezas que foram estabelecidos em nossa mente e que foram condicionadas, que estão impedindo a gente viver e ver e experimentar o que Deus tem para nós. Então é um tempo onde Deus quer acionar uma chave nova. Como Deus acionava a chave? Como Deus falava com os seus patriarcas com anjos. Os anjos vinham e falavam. Era muito natural um anjo aparecer. Jacó lutou com um anjo, Sara riu de um anjo, não é? José conversou com um anjo, Maria conversou com um anjo, não é? E a gente vê que Deus estava abrindo naquele tempo um novo patamar espiritual de revelação para cumprir propósitos. Em nossos dias, Deus quer cumprir propósitos, nos levando a um novo patamar de revelação, de entendimento e de conhecimento dEle, para que a gente possa acionar níveis espirituais que vão estabelecer o reino dEle aqui da terra, e a gente vai poder entrar em níveis de guerra, em níveis de confronto com principados e potestades, transitando
transitando nas regiões celestiais, transitando com anjos, transitando numa autoridade nova. Por quê? Porque os dias são maus, porque os dias são difíceis, porque a natureza geme pela manifestação dos filhos de Deus. E toda a estrutura de manifestação, não me diga que é um lugar calmo, não me diga que é um lugar inerte, porque a manifestação é algo que as pessoas vão perceber, é algo que as pessoas vão ver. E a manifestação de Deus vai estar estabelecendo nesses dias níveis de confrontos. Até então a gente não tinha experimentado. Por quê? Porque Deus prometeu que seria assim no fim, que Ele derramaria o Espírito dEle sobre toda a carne. Isaías 11 diz o seguinte, Isaías 11, 2. Se botar aqui inteiro eu nem leio na minha Bíblia. Se não botar partido, ótimo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria, entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Essa é a promessa. Isaías está falando da era messiânica. Isaías está falando da era que nós estamos vivendo. E ele disse que quando o Messias estivesse, que quando o Messias se manifestasse, que quando o Messias se revelasse, que quando o Messias morresse, que quando o Messias ressuscitasse, haveria sobre os seguidores do Messias, haveria sobre os cristãos, haveria sobre a igreja, haveria em nossos dias o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação, o Espírito de conhecimento. Pode bater palma que é para Ele. A Ele. Essa era a promessa. Essa é a promessa. Então quando a gente está terminando os dias, e o Senhor anuncia em Joel 2, e o Senhor faz acontecer em Atos 2, nada mais é do que revelação, conhecimento e sabedoria sendo derramado sobre toda a carne. E por que a gente usa? Porque a gente não precisou usar como a gente vai precisar usar agora. Porque tem coisa que a gente só usa quando precisa. Elas estão sempre lá. Deus cura. Amém. Mas quando você fica doente, Ele cura mesmo. Deus cura, é histórico. Deus me curou, é profético. Talvez nós fomos os crentes históricos até hoje, mas a partir de hoje nós seremos os crentes proféticos. Não seremos mais os históricos. Deus salva, é histórico. Deus me salvou, é profético. Deus restaura, é histórico. Deus me restaurou, é profético. Estamos sendo levados a um lugar onde vamos precisar acionar e andar no nível de maturidade que até então pais, avós, bisavós e tataravós não tinham andado ainda. Como as águas, como o mar cobre a terra, como as águas cobrem o universo, assim será o conhecimento da glória de Deus, do Senhor. Então, do mesmo jeito que existem as águas cobrindo toda a terra, assim será o conhecimento. Então ele está nos dizendo que quando ficar perto do fim, o conhecimento aumentará. Por que ele está dizendo isso? Porque ele diz que a ciência ia aumentar muito nos últimos dias. Então, mudança de sexo, a gente ia entrar em novos níveis de confrontos com demônios e principados, que vamos precisar acionar um nível maior espiritual.
Vamos precisar acionar um nível maior no céu. Vamos abrir portais novos que não foram abertos até essa hora, mas precisarão ser acionados, porque nós vamos ver coisas que vão nos espantar. Nós vamos ver coisas que vai gerar dúvida no nosso coração. Nós vamos ver coisas que as crianças vão ficar impressionadas. A gente vai ver coisas que nossos avós diriam que era mentira, que um dia isso aconteceria, mas nós vamos ver. E para lidarmos com essas coisas, nós precisaremos de um nível de revelação até então não experimentado pela igreja até hoje. Então, quando ele avisou que a ciência ia se multiplicar, ele também avisou que no final ele derramaria o Espírito dele sobre toda a carne. E esse espírito de sabedoria, de revelação e de entendimento é a preparação para você andar num grau, num nível de autoridade maior, num nível maior de comunicação, de ligação com anjos, com as estruturas do céu. Por quê? Porque você não pode trazer para a terra um lugar que você não conhece. Você não pode acionar na sua casa. Você não pode acionar nos seus relacionamentos. Você não pode acionar na terra um lugar que você não conhece. Então não me diga que você está implantando o reino. Não me diga que você está cantando assim na terra como no céu, se você nunca esteve lá. Você só pode trazer aquilo que você conhece. Você só pode transitar num lugar onde você tem autoridade para transitar. Se você não está transitando no céu, se você não transita nas coisas do reino de Deus, se você não está transitando e falando com anjos, se você não está transitando falando com o Filho de Deus, você não pode trazer e nem levar isso para lugar nenhum. Você pode levar uma religião histórica. Você pode levar o presbiterianismo, o catolicismo. Você pode levar qualquer coisa, mas você não está levando o reino de Deus. E tem muita gente hoje que não está levando o reino, está levando religião, está levando dogmas, está levantando estruturas. Sabe por que a gente se preocupa tanto hoje com pastores que preguem bem, falem bem, tenham uma boa oratória, tenham uma formatura, tenham feito um curso fora, tenham visitado a Bethel, tenham visitado um congresso lá fora, tenham feito uma escola de libertação, estejam preparados, estejam com estruturas, estejam com diplomas. Sabe por quê? Porque quando falta o Espírito, a gente enche a linguiça. Porque quando a gente não está procurando homens cheios do Espírito, a gente vai procurar homens que substituem o Espírito por diplomas, por capacitação, por boa oratória, por carisma, por simpatia. Mas quando Deus chamou Moisés para pastorear a igreja do deserto, e Moisés disse a ele: o primeiro passo para eu não ser escolhido é que eu sou pesado de língua, eu sou gago, eu fui criado no palácio de Faraó, eu fui rejeitado pela minha família, eu sou filho de criação, o que eu conheço é da ciência do Egito, eu me visto como egípcio, eu matei um soldado no Egito e enterrei, eu não valho nada. E o Senhor olhou para ele e disse: Moisés, diz ao povo que eu sou. Nós precisamos levantar homens e mulheres nessa estação, que se vierem com diploma, amém, que se vierem com alguma característica, amém, mas antes de tudo, sejam homens de revelação do Espírito e do conhecimento de Deus. Hoje nós vivemos a crise da identidade. Para pastor dar certo, liderança eclesiástica dar certo, tem que ter muitos seguidores. Mas o cara às vezes tem muito seguidor, mas ele não está seguindo Jesus. Nós vamos fazendo o que a igreja imperial romana fez. Quando ela tirou o espírito da igreja, ela encheu a igreja de pompa, de veludos vermelhos, de cadeiras papais,
de imagens na parede, de afrescos pintados, de vitrais coloridos, de corais gregorianos. Por quê? Porque o Espírito tinha saído e eles precisavam de um substituto caro para poder enganar os olhos. Porque na verdade o judeu, quando adorava a Deus, ele fechava os olhos e ele não precisava de imagens, ele não precisava de nenhum ato exterior, ele não precisava de nada, ele simplesmente adorava a Deus. E esse povo chamava atenção, porque eles eram diferentes de todos os povos da terra. Porque os povos da terra faziam estátuas, os povos da terra faziam as torres de Babel. Os povos da terra construíam grandes imagens como Dagon. E quanto maior a imagem de um povo, mais era o poder desse povo. E eles ficavam contrariados, porque um judeu chegava diante deles, sem imagem, sem grandes ídolos, sem nada, e se ajoelhavam, batiam no peito e encontravam o seu amado. Hoje nós estamos na crise, porque nós, para entrarmos num lugar de adoração, precisa de um grande equipamento de louvor, do louvor melhor que tiver, e que por favor tenha CDs gravados, e por favor solte algumas fumaças, apague a luz, faça cenas, ligue uma luzinha colorida, aumente a mídia, faça uma roupa especial. E o Senhor está com saudade do povo que o adora em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. A igreja tem feito os seus Dagões dessa estação. A igreja construiu os Dagões dessa estação. A igreja construiu sua torre dessa estação. Façamos para nós uma torre que seja levada até o céu. Façamos para nós o melhor equipamento de mídia. Façamos para nós. Compramos seguidores. Botamos força, montamos a barraca, construímos o altar. E depois, a gente espera que ele venha. As fortalezas estão sendo construídas. E o anticristo está sendo liberado. Nós dizemos, nunca, Senhor, faremos tal coisa contigo. E na primeira oportunidade vamos negar como Pedro negou. Estamos indo no mesmo caminho. Eu até entendo porque essa palavra tinha que ficar para o fim. Porque podia dar dor de barriga em alguém. Porque podia dar congestão que ficasse. Porque não é palavra para dar para qualquer um, não. Porque essa palavra podia fazer ovelha estribuchar aí no chão. Porque tem muita gente que já botou a marca do anticristo e ainda não percebeu. Tem muita gente que já está com a marca da besta e não percebeu, porque tem um padrão de pensamento reprovado, porque tem fortalezas mentais e não estão dispostos a abrir mão delas. Porque a Bíblia diz: se eles tivessem amado a verdade, o amor à verdade poderia ter livrado, mas por eles não amarem a verdade, eu não pude livrá-lo. Deus olhou para Saul e disse: não pode reinar. Porque não pode reinar, o cara é preparado, o cara é de linhagem, o cara é filho de gente importante, o cara foi ungido. É porque a gente acha, sabe? Porque Deus ungiu uma vez, Deus vai deixar ungido até o fim. Os dons são irrevogáveis, mas a unção é substituível. É difícil lidar com ex-ungidos, sabe por quê? Porque eles continuam na prática. É muito difícil lidar com ex-ungido, porque o ex-ungido, nem ele sabe que ele não é mais ungido para aquilo. Ele está fazendo a toque de caixa. Saul fez 20 anos o que ele tinha mandado, que Deus tinha mandado ele fazer. Mas Deus já não o queria, desde da sua primeira semana. Mas ele continua a fazer. O ungido morava na caverna, e o ex-ungido estava no palácio. Se você tem visto algum palácio dando certo, cuidado, porque a unção pode estar na caverna de Adulão. E se você não gosta de culto na caverna de Adulão, cuidado para você não cair no palácio, como Jonatas caiu. O problema de Jonatas nunca foi que ele tinha um coração mau.
Ao contrário, ele deu a espada para Davi. Ele honrou Davi. O problema de Jonatas é que ele não deixou a casa do pai quando era para deixar. Um pai, para continuar sendo pai, ele tem que manter a unção do chamado até o fim. Do contrário, é para você sair da casa do pai. Só que muitas vezes a gente gosta mais de culto do palácio do que do culto de adulão. Porque o culto do palácio tem cadeira acolchoada para sentar. E o culto de adulão tem uma pedra para você se espreguiçar. O culto do palácio, você entra lá, todo mundo bate palma para você. O culto de adulão, você tem que esconder, senão vão lhe apedrejar. O culto do palácio, todo mundo é bonito, todo mundo é perfeito. O culto de adulão, você é capaz de sair lá e ser morto. Só que o Senhor está procurando gente que esteja disposta a dar a vida por Ele. Ele diz que quem não entregasse a vida por Ele, quem não morresse, não podia nascer de novo. Então quem não está se arriscando pelo verdadeiro culto que serve e adora o Senhor, talvez você esteja cultuando no palácio, quando o Senhor lhe chamou para cultuar na caverna de Adulão. E as companhias da caverna de Adulão eram os endividados, eram os excluídos. Uma das parábolas da Bíblia, o dono da casa fez um jantar de casamento, ninguém foi. Sabe o que ele disse? Chama os mendigos da rua, que eu vou trazer para esse jantar hoje. Cuidado, porque talvez as pessoas importantes que a gente esteja achando, elas não vão estar na festa de casamento. O Senhor deixou algumas pistas para a gente, como a igreja deveria ser no final. Ele deixou algumas pistas para a gente. Cuidado para a sua teologia não ser uma fortaleza na sua vida. Cuidado para você não herdar as vãs tradições de seus pais e ficar longe daquilo que Deus preparou. Porque aquilo que era para os seus pais, talvez não seja para você. Aquilo que era verdade para os seus pais, não vai ser verdade para você. Aquilo que satisfez seus pais lá atrás, não quer dizer que Deus vai tolerar em você. Quando Deus chamou Terá, o pai de Abraão, ele não foi para a terra prometida, Deus tolerou. Deixou ele morrer em paz. Tá bem, morreu, você não foi para o lugar que eu tinha para você. Mas quando chegou Abraão, Deus ficou irado com Abraão. E disse: Abraão, é para Canaã, não troca caminho não. Se você continuar trocando caminho, você pode perder Sara, você pode perder a promessa, você pode perder Isaac. Olha, Abraão, eu chamei você para Canaã. O que eu tolerei em seu pai, eu não vou tolerar em você. Cuidado, porque você acha que Deus tolerou coisa na sua linhagem, que Deus vai tolerar com você. Mas com você é diferente. Você é de outro tempo, você é de outra estação. O negócio com Deus, com você é diferente. Então não tente entrar pela linhagem do que teu pai e tua mãe fez, porque Deus tem algo diferente com você. Ele tolerou coisas com seus pais que Ele não vai tolerar com você. Ele permitiu coisas com seus pais que Ele não vai permitir com você. E Deus está mexendo com a igreja para isso. E Deus diz a Saul: você não pode reinar, porque você desprezou a minha palavra. Desprezar a palavra de Deus é exatamente o caminho que a gente aborta o propósito de Deus. Nós amamos profecias, nós amamos que um profeta nos diga alguma coisa, para a gente ficar 10 anos em cima de uma profecia. Mas a gente não quer andar 10 segundos em cima de obediência. Porque a gente ama andar em cima de profecia, escrever profecia no caderninho, mas a gente não quer 10 minutos de obediência. E a gente esquece. Porque profecia, você pode ter um monte, mas propósito só tem quem obedece. Talvez você seja crente de profecia, mas eu não quero ser crente de profecia, eu quero ser crente de propósito. Chegou o tempo dos crentes ser crente de propósito. Deus tem um propósito para você. Deus não tem uma profecia para você não. Deus tem um propósito, que Balaão também profetizou. Não esqueça que Balaão profetizou. Mas quando Deus quer algo conosco, Ele não só quer que você tenha um caderno de profecias. Por favor, faça um caderno de obediência. Faça um caderno. Eu vou obedecer. Eu vou fazer o que Deus me pediu. Eu vou sacrificar. Eu vou jejuar. Eu vou orar.
Conheço um monte de gente que morreu e tinha caderno de profecia. Olha que eu sou crente de 5ª geração na minha família. Conheço um monte de gente da minha família que morreu com um caderno de profecia. Mas eu estou te chamando essa noite para você amadurecer espiritualmente e parar de ficar recebendo profecia de meio de escada. Parar de ficar atrás de profecia e começar a correr atrás daquele que faz. Começar a ter maturidade espiritual e subir de nível. Não é sobre o que alguém vai me dar, é sobre o que eu vou dar. Você sabe que você amadureceu quando você deixa de ser pedinte. Você sabe que você está amadurecendo quando você para de pedir e começa a perguntar: onde é que eu posso dar? Você entra numa igreja, você não entra perguntando o que é que esse lugar pode me dar. Você casa com a mulher e não leva essa mulher para a cama perguntando o que é que ela pode lhe dar. Você entra numa igreja e casa com a mulher e pergunta: o que é que eu posso dar a você hoje? Aí você é macho mesmo. Aí você está pronto. Você para de ser um pedinte e começa a ser doador. Por quê? Porque o amor é dar. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. A maturidade faz você dar e não faz você pedir. Quando você está pedindo, você é bebezinho. Você está no berçário da igreja, tem 60 anos. E você está no berçário da igreja pedindo: por favor, alguém passe o talquinho no meu popô. Chegou o tempo, querido, de tu parar de pedir que alguém passe um talquinho no teu popô. E comece a passar talquinho em quem acabou de chegar. Porque o teu tempo de talquinho no popô já acabou. Faz tempo. Você tem quanto tempo de igreja? Se você tem mais de 6 meses de igreja, eu quero dizer a você que você está no ponto. Você está pronto. Depois de mais de 3 anos de igreja, você está pronto para governo. Porque foi assim que Jesus treinou os discípulos. Foram 3 anos. Antes de 3 anos é neófito, vai dar problema. Vai desobedecer, se der cargo vai dar problema. Se der qualquer coisa para fazer, vai dar problema. Porque ainda é superficial. Porque ainda não mergulhou na palavra. Depois de 3 anos, bem discipulado, está pronto. Por que a lei judaica não morreu? Por que as sinagogas não fecharam? Porque judeu era o seguinte, querido: o filho dele com 5 anos já conhecia a Torá. Com 13 anos estava pronto. E todo homem conhecia a Bíblia toda, a Torá toda. Qual era o problema então quando eles eram espalhados? Aonde eles eram espalhados, eles abriam uma sinagoga. A gente é da geração que quem tem que conhecer a Bíblia é pastor. Por isso o meu povo perece, porque lhe falta conhecimento da verdade. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor e o conhecimento dos santos. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que medita na sua palavra de dia. Meditar leva você até o quê? Conhecimento. Conhecimento leva você a desejar sabedoria. Sabedoria leva você até uma revelação. Então, se eu não tenho conhecimento, se o espírito de conhecimento já veio, mas ainda não me pegou, se o espírito de revelação messiânico que está aqui, mas ainda não me revelou nada, eu sou como que os outros já mastigou. Sabe como é que um passarinho faz para criar os filhotes? Mastica e depois dá ele. Mastica e dá ele. Querido, para de comer o que tua mãe já mastigou. E começa a mastigar por você mesmo. Para de comer coisa que sua mãe já mastigou. Para de comer vômito. Porque sabe o que é que o pássaro faz na boca do filho? Vomita. Até quando a igreja vai se alimentar de vômito? Até quando a igreja vai comer da revelação dos outros? Mentoria. Está na moda agora, mentoria. É meu mentor. Ele está me mentoreando. Eu não tenho nada contra nomes, mas não é todo mundo que pode mentorear você.
Isso tem que ser provado, isso tem que ser anciões, isso tem que ser praticado, isso tem que ter passado por anos. Sabe o que é que está faltando? Gente, dobrar joelho no quarto, fechar o quarto e ficar em secreto com Deus. Por isso que a gente já está comprando comida fast food, comida pronta. Você já comeu um hambúrguer de micro-ondas que você compra em supermercado? Gente, vômito é mais gostoso que aquilo. Um dia, eu por preguiça, comprei uma porcaria daquela, fui botar no micro-ondas, aquilo nem o diabo come. Sabe o que é aquilo? Comida pronta, gente. Comida pronta. Comida que não dá trabalho. Eu sei que hoje a gente está num tempo rápido, que é fast food, vamos comer rápido. Mas eu vou dizer uma coisa a você, um cozido, querido, dá trabalho, mas come um cozido e vai comer uma porcaria dessa inflável de micro-ondas. Que tipo de alimento você está comendo? Você come do YouTube ou você come da palavra? Você come comida pronta. Você põe no micro-ondas, bota 3 minutos e bota aquilo goela abaixo. Ou você tem tempo de conhecimento, sabedoria e revelação no secreto com Deus. Por isso que a marca da besta é na testa. Porque é exatamente não levar os pensamentos cativos à obediência de Cristo. Ninguém está levando o pensamento cativo. O que é cativo? É aquilo que eu domino. O que é cativo? Animal de cativeiro. É animal que eu controlo. É animal que come na mão. É animal que eu tenho controle. É animal que eu boto na jaula. É animal que eu boto na coleira. Você tem pensamentos na coleira? Porque se não tem, é um candidato à marca. Se não tem, eu quero dizer que você está correndo risco de vida. Não vida na terra, vida eterna. Que é muito pior do que a vida daqui da terra. A vida eterna é onde você vai passar a eternidade, onde não tem fim. É onde o fogo não se apaga. E o verme nunca morre. Que é isso, pastora? São decisões pequenas que levam a uma decisão grande. São nas minhas pequenas decisões. Eu não posso ir em um lugar onde eu não conheça. Eu não posso seguir quem eu não conheça. Quando você chegar na eternidade, não adianta você dizer que você conversou através de, mas eu amava Billy Graham. Não, eu seguia esse sujeito na internet. Eu vi todos os cultos que ele pregou. Quando ele lançava meu celular, já avisava que tinha culto novo. Eu escrevia tudo que ele pregava. Eu comprei os livros desse cara. Um dia eu fui no congresso, ele orou por mim. E o Senhor vai dizer, eu conheço ele, mas você eu nunca conheci. Eu sei os livros que ele escreveu. Eu sei os programas que ele gravou. Mas eu nunca tive um relacionamento com você. Há só um mediador entre Deus e o homem. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por favor, não xingue os católicos por causa da idolatria. Nós somos muito bons também em idolatria. Por favor, não rotule os católicos. Não se espante católicos subindo e crentes ficando. Não falem mal dos católicos. Porque os crentes estão idólatras. Idólatras de YouTube. Idólatras de livros. Idólatras da última pregação. Sabe qual é a última pregação, companheiro? Vai para casa hoje e não dorme. Pega a tua Bíblia e vai descobrir o que o Senhor escreveu sobre ti. Vai lá hoje. Vai lá hoje. Descobre o que Deus tem para você. Descobre o que Deus tem com você. Descobre o que Ele quer falar com você. Porque Deus fala individualmente. Deus fala na conversa. Deus fala no segredo. Deus fala no cochicho. Deus acorda de madrugada.
Deus te pega às 7 horas da manhã comendo um prato de cuscuz com leite, e Ele vem falar com você, que você para e começa a chorar. E a pessoa olha para você: o que foi que aconteceu? E você diz: eu não sei, mas Deus acabou de se revelar no meu cuscuz. Deus está falando comigo no cuscuz. Isso para a mente religiosa, que Deus só fala no vitral, que Deus só fala no YouTube. Endoida esse cabeção, pira o cabeção, porque Deus está falando nas nuvens, porque Deus fala através de uma criança, porque Deus está se movendo. Mas tu está tão acostumado a comer plástico empacotado de 3 minutos que tu não percebe. Tu não quer se dar o trabalho de mastigar o tutano do cozido. Tu não quer mexer no tutano não, porque suja a mão. Tu não quer pegar no osso da galinha e se lambuzar no molho. Mas Deus está querendo dar uma comida para a gente que você ainda não provou. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria. Alegria e paz no Espírito Santo. Ele disse: eu tenho uma comida para vos dar, que vocês ainda não provaram. Talvez você está gordinho, se mantendo, porque a gente tem esse trabalho muito bom dentro da igreja. A gente põe as galinhas tudo na fileira e cria ali as galinhas tudo em granja para o abate. As galinhas estão tudo gordinhas, mas não estão vivendo. Meu irmão teve galinheiros, que coisa terrível a vida dessas bichinhas. Tudo emparelhada de fila, comendo aquele milho para terminar de comer aquele milho e ir para o abate. Tem muita igreja que virou galinheiro de abate. Você entope o milho nelas, engorda elas, depois abate. Mas elas nunca souberam o que era ser livres. Eu acho que tem galinha que quando fica livre não sabe nem o que faz no quintal, de tanto que comeu no puleiro. Tem galinha que pede para apanhar: bate em mim, por favor, me dê comida armazenada, por favor, continue enfiando aqui, porque é mais fácil para mim. Só que Deus não quer fazer o mais fácil, Deus quer fazer o propósito. E Ele está a fim de quebrar o puleiro do galinheiro da igreja. Porque Deus não quer galinheiro, Deus quer águia. Eu sei que galinheiro é melhor, a gente bota elas tudo em número, rotula e começa a criar ali. É ótimo, igreja lotada, galinha comendo, YouTube cheio, seguidores bombando, ninguém dá problema. Mas Deus disse: eu não quero assim, eu quero águia, solta tudo. Quebra o galinheiro, tira a comida delas, elas vão ter que procurar comida por conta própria. Elas vão ter que aprender a procurar comida. Vai ciscar no quintal e vai procurar gogo hoje para comer. Porque não vai ter milho emparelhado hoje, querido. Hoje é dia de ciscar no quintal e catar umas minhoquinhas e mudar a dieta. Capaz de você ter uma dor de barriga, porque você comeu enlatado tanto tempo. Mas nada que o Senhor não resolva. O Senhor quer que você se aventure no quintal. Talvez um gavião vai aparecer, um ratinho aqui, outro acolá. Efésios 1:17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria, de revelação e do pleno conhecimento dEle. Paulo está orando por essa igreja. Que igreja é essa? Problemática, difícil. O templo da Diana dos Efésios dava 4 o tamanho do Partenon na Grécia. Uma bronca essa igreja. Uma bronca essa igreja. Pense numa igreja difícil. A gente aqui faz umas orações, às vezes o povo do Ministério Público já chama a gente. Não podia orar, não podia falar na praia, não pode cantar glória. Estão perseguindo até agora o padre Fábio Melo. É bom que agora o povo vai se mexer, porque mexeram na igreja católica. E grava essa aqui e solta depois no YouTube, tá bom? Porque não pode falar mais.
Paulo estava nessa situação. Tomava porrada de vez em quando, tomava uns pau. Mas crente hoje, se tomar pau, não é de Deus não, é do diabo. Mas nesse tempo aqui os apóstolos tomavam pau e saía feliz. Porque tinha sido digno de sofrer por amor ao Senhor. Hoje, se sofrer por amor ao Senhor, capaz do crente já entrar no 0800 e fazer reclamação. E abrir um processo contra o pastor, porque está sofrendo e está na igreja. Mas essa é a igreja que Paulo estava tomando conta. Essa é a igreja que Paulo estava trabalhando. Essa é a igreja que Deus tinha botado Paulo. É porque a gente acha que quando Deus põe a gente num lugar vai ser fácil. Não, querido, quando é fácil é do diabo, quando é difícil é de Deus. O lugar difícil é o lugar de transformação. O lugar difícil é o lugar de vergonha e de dupla honra. O lugar difícil é porque por um caminho o inimigo vem, por 7 ele sai. Então um lugar difícil é lugar de crente, porque lugar de dupla honra é um lugar que foi ruim um dia e virou dupla honra. Lugar fácil, desconfie. Me mandaram para a África. Eu passamos os 2 primeiros dias, não tinha comida. Depois me levaram para uma casa bem grande e me encheram de comida. A casa tinha 34 quartos. Eu disse para a Fofinha, eu quero ir embora. Esse que aconteceu? Se a gente está em pecado. Eu disse, por que a gente está em pecado? Disse que botaram a gente nessa casa. Eu na África, nessa casa, meu filho, é pecado. Eu quero lugar difícil, para que eu falei? Para que eu falei? A gente tem que parar de ter medo de lugares difíceis. Porque Deus vai mandar quem para o lugar difícil? Se o filho dele não quer ir. Quem Deus vai mandar para os lugares difíceis? Você não vai? Você não quer ir? Eu não quero ir. O pessoal da Episcopal não vai. Da Presbiteriana não vai. Da Batista não vai. Da Família Meu não vai. Quem vai? Dê uma ideia quem vai. É para nós irmos. Deus disse o ide, não disse como ia não. O ide você que escolhe, querido. Pode ser até na barriga do peixe. E ora para sair pela frente. Se tu for bonzinho na barriga do peixe, esse peixe vai estar com prisão de ventre. Ora bem grande, Senhor, que ele abra a boca e dê um glória. Que aí eu... Ele disse que você ia, mas não disse como ia. Foi assim que Deus fez com Paulo. Botou ele lá, em Éfeso. Aí sabe o que aconteceu desse lugar difícil? Cacete, pau, perseguição. Mas veja, Atos. Estou terminando. Amém. Atos. Eu dei Atos aí. Atos 19. Isso continuou por 2 anos. De forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Sabe o que é isso? O relatório de Efésios 1:17. Senhor, me dê conhecimento, sabedoria e revelação. Paulo orou isso. Aqui é o relatório depois que ele orou. A igreja de Éfeso se tornou um referencial para toda a circunvizinhança. E o relatório da igreja foi esse. Esses acontecimentos aconteceram exatamente no lugar que ele pediu sabedoria, revelação e conhecimento. Foi isso que foi o relatório. Quando ele volta da viagem, Lucas escreve isso sobre a igreja de Éfeso. Então o problema não é onde você está. O problema não é o seu casamento. O problema não é seu pai. O problema não é a sua cidade. O problema não é a sua igreja. O problema é que você está sendo tapado pelo espírito do anticristo, que não quer que você tenha conhecimento, revelação e sabedoria do alto. Você não vai sair do lugar, você vai mudar o jeito que ora. Você não vai sair do lugar. Você vai mudar o jeito que você ora pelo lugar. Senhor, abre meus olhos para que eu veja. Essa foi a oração de Paulo. Bota por favor de novo Efésios 1:17, a oração dele.
para a gente entender onde chegou. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, olha, o glorioso Pai, dê a vocês, é o que eu oro por vocês essa noite. Eu não oro para você sair, eu não oro para você desistir, eu não oro para você abrir mão, eu não oro para você ter uma página na sua vida que vai ser escrito frustração, eu não oro para você ter uma página na sua vida que diz eu abandonei, eu joguei a toalha. Mas essa noite, como pregadora do Evangelho de Jesus Cristo, eu oro para que o glorioso Pai dê a vocês essa noite o espírito de sabedoria, de revelação e do pleno conhecimento dEle, em nome de Jesus.